Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em finas lágrimas sobre a fachada da antiga Casa Montgomery, uma mansão que a família mantinha há gerações. Lá dentro, a atmosfera era gélida, carregada de um silêncio opressivo. Margaret, a matriarca da família, estava sentada em sua cadeira de balanço, o olhar vago, os dedos apertando um vaso antigo. Sua respiração era curta e ofegante, mas seus olhos refletiam uma lucidez penetrante. Foi então que David, seu neto, irrompeu na sala de estar, com uma expressão de pânico e o rosto vermelho de raiva. Margaret, eu preciso te contar. Ele gaguejou, como se cada palavra lhe queimasse a garganta. Ela ergueu lentamente os olhos para ele, o rosto paralisado por uma preocupação instintiva. David, se acalme. O que está acontecendo? Perguntou Margaret com uma voz fraca, mas firme. Ele respirou fundo, tentando conter o caos que o consumia por dentro. É a Hannah, ela está grávida, do meu filho. Um silêncio sepulcral se instalou. Os ponteiros do relógio pareciam congelados. Os olhos de Margaret se arregalaram em descrença. O que? Como? Murmurou ela com a voz trêmula. Suas mãos tremiam com tanta violência que derrubaram o vaso, estilhaçando-o em 1000 pedaços no chão. David aproximou-se com a garganta apertada. Eu não sei como aconteceu. Eu não queria, mas é verdade. Hannah, ela poderia ser. Sua voz se perdeu num sussurro. Margaret sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A jovem grávida de quem David falava não era apenas alguém de fora. Era Hannah, uma descendente distante da família. Uma mulher que poderia ter sido sua própria neta no futuro, segundo cálculos genealógicos, uma ligação que ninguém jamais imaginara. O choque foi tão grande que ela se levantou abruptamente, tremendo com as pernas fraquejando. David, como você pôde? Como? Sua voz falhou, uma mistura de raiva, nojo e dor. O trovão ribombava lá fora, como se acompanhasse a tempestade que acabará de engolfar a família Montgomery. No silêncio tenso, todos entenderam que nada seria como antes. Segredos enterrados por décadas ressurgiram, e o futuro de toda a família agora pendia por um fio. Na manhã seguinte, Montgomery Manor estava silenciosa, como se o mundo exterior desconhecesse o caos que se desenrolava em seu interior. Margaret vagava pelos corredores, cada passo ecoando no antigo piso de parquete, sua mente em turbilhão. A verdade que acabará de descobrir era inaceitável, quase impensável. Como David, seu amado neto, pôde ter? E Hannah, como isso pôde acontecer? Enquanto isso, David estava trancado em seu quarto desde o amanhecer, com os punhos cerrados sobre a mesa. Ele relia mentalmente suas conversas com Hannah, tentando entender onde tudo tinha dado errado. Cada detalhe parecia insignificante à primeira vista, mas agora pesava como um fardo insuportável. De repente, a porta do quarto dele se abriu com um estrondo. Era Emily, sua prima e confidente, que ouvirá os rumores na cidade vizinha. Seus olhos brilharam de raiva e preocupação. David, você está completamente louco. Você tem noção do que fez? Tudo isso pode destruir a família inteira. David baixou os olhos, envergonhado, mas determinado. Eu não sabia. Emily, eu não queria que isso acontecesse, mas, agora é real, Hannah está grávida. E Margaret, ela nunca vai conseguir aceitar isso. Emily balançou a cabeça em descrença. Você acha que é só culpa da Margaret? Esse segredo vai se espalhar pela vila, pela cidade. Todo mundo vai falar, e você vai ser a traidora da família inteira. David sentiu um nó na garganta. Eu sei, mas não posso apagar o que aconteceu. Tenho que encarar as consequências. Enquanto isso, Margaret realizava uma reunião na sala de estar com seus familiares mais próximos. Seu rosto, geralmente gentil e sereno, agora estava duro e implacável. Os convidados chegavam, cada um sentindo a tensão no ar. O murmúrio dos criados, o tic-tac do relógio, tudo parecia gritar que aquele dia seria o início de uma tempestade. Margaret falou, sua voz gélida ecoando pela sala. David, explique-me tudo. E ninguém pode mentir. David levantou-se lentamente com o coração acelerado. Cada olhar na sala pesava sobre ele como uma acusação. Ele sabia que o que estava prestes a dizer mudaria a família para sempre. Hannah está grávida, do meu filho. Um grito abafado ecoou pela sala. Os rostos empalideceram, alguns se deixaram cair nas cadeiras, outros começaram a sussurrar. A mansão, outrora um símbolo de orgulho e tradição, de repente parecia uma armadilha sufocante. Margaret encarou o neto, os olhos ardendo de raiva e desespero. Você se atreve. Como pôde? Sua voz falhou, mas sua força permaneceu.
Ela sabia que aquela revelação era mais do que um escândalo, era uma ameaça ao legado e à honra da família. David baixou a cabeça, pronto para enfrentar as consequências. Mas o que ele ainda não sabia era que a própria Hannah escondia um segredo ainda mais sombrio, um segredo que abalaria a família Montgomery de maneiras inimagináveis. Poucos dias após o confronto na sala de estar, a mansão Montgomery parecia ter se transformado em um lugar de silêncio tenso e olhares furtivos. Os criados evitavam os corredores como se a própria casa tivesse se tornado perigosa. Cada cômodo parecia prender a respiração, aguardando o próximo escândalo. Hannah estava sentada em seu quarto, a barriga saliente sob a seda do vestido, mas seu rosto expressava mais do que preocupação, refletia uma determinação gélida. Ninguém sabia que por trás de sua aparente gentileza se escondia um plano cuidadosamente elaborado ao longo de meses. David bateu à porta. Entrou sem esperar por um convite, com os olhos vermelhos e olheiras profundas. Hannah, precisamos conversar. Margaret, a família, eles vão te odiar-se. Hannah ergueu a mão para impedi-lo. David, o que você não sabe é que eu nunca fui simplesmente sua amante. Há algo que preciso lhe contar. Algo que Margaret e os outros não podem saber. David aproximou-se parecendo preocupado. O quê? O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Eu não estou apenas grávida, eu sou a descendente secreta deles. Ninguém na família sabe ainda, mas sou filha ilegítima de um Montgomery que foi excluído do testamento. David recuou em choque. O quê? Você quer dizer que você faz parte da família? Hannah assentiu com a cabeça. Exatamente. E isso muda tudo. Se Margaret descobrir que estou grávida do seu filho, ela nunca vai me perdoar. Mas o que estou carregando não é apenas o seu filho. É o elo que pode restaurar ou destruir o legado da família. David sentiu o mundo girar ao seu redor. Então, se for verdade, Margaret poderia. Sim, David. Ela poderia banir você, me banir e tentar controlar tudo. Mas, eu tenho um plano. Se jogarmos bem as nossas cartas, podemos recuperar o que é nosso por direito. Hannah sorriu, mas não era o sorriso de uma mulher ingênua. Era calculista, quase frio. Entretanto, Margaret contratou um investigador particular para verificar o passado de Hannah. Ela não queria confiar apenas nas aparências. Logo, informações começaram a surgir. Hannah de fato tinha uma ligação direta com a família, uma descendente esquecida de um Montgomery também esquecido. Margaret sentiu o coração afundar. Ela sabia que sua família estava à beira do caos total. Mas, acima de tudo, sabia que Hannah não era apenas uma vítima. Ela era uma ameaça estratégica. Naquela noite, em volta da mesa de jantar da família, a tensão era palpável. Cada olhar, cada palavra parecia calculada. Margaret observava David e Hannah como um falcão observa sua presa. A tempestade não estava mais lá fora. Estava dentro, em cada respiração, em cada pensamento, pronta para explodir. E nas sombras, Hannah já preparava seu próximo movimento. Pois ela sabia que o maior segredo ainda estava por vir, e que ele poderia derrubar a família Montgomery como um castelo de cartas. A mansão Montgomery havia se tornado uma fortaleza de sussurros e suspeitas. Cada corredor ecoava com o som de passos apressados e os murmúrios dos criados, todos assustados pela atmosfera carregada de segredos e ameaças. David sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Cada olhar de Margaret era uma acusação silenciosa, e cada palavra de sua prima Emily o lembrava de que eles não estavam mais sozinhos nessa parte perigosa do legado de sua família. Mas o que ele ainda não sabia era a profundidade do plano de Hannah. Durante um jantar formal, Margaret decidiu quebrar o silêncio. Seu olhar recaiu sobre Hannah com uma intensidade gélida. Hannah, você tem algo a dizer antes que eu revele a verdade a todos? O murmúrio dos convidados aumentou. David sentiu o coração disparar. Hannah levantou-se lentamente, a barriga arredondada denunciando a nova vida que carregava, mas era o seu olhar que mais impressionava. Era firme, quase desafiador. Sim, Margaret, preciso dizer a verdade. Eu sou parente da sua família. E esta criança que estou carregando, não é apenas de David. É o futuro da nossa linhagem. Um silêncio gélido pairou sobre a sala. Os convidados trocaram olhares surpresos e chocados. Emily quase se engasgou com o copo. David sentiu as pernas tremerem. Margaret, no entanto, não demonstrou nada. Seu rosto permaneceu impassível, mas seus olhos brilhavam com uma raiva contida. Então você esteve fingindo por meses. Achou que poderia manipular esta família para ficar com sua herança? Hannah deu de ombros calmamente. Não se trata de manipulação. Trata-se de justiça. Fui esquecida, ignorada, mas agora isso não acontecerá mais. Nesse instante bateram à porta.
Era o detetive particular contratado por Margaret. Ele lhe entregou um envelope contendo documentos e fotos. Margaret os examinou rapidamente. Seu semblante se fechou. As provas eram irrefutáveis. Hannah era de fato descendente de um Montgomery excluído e tinha todo o direito de reivindicar sua parte da herança. David sentiu um peso imenso sobre os ombros. Voltou-se para Hannah, tentando compreender suas verdadeiras intenções. Mas Hannah serena colocou a mão em sua barriga e simplesmente disse: precisamos lutar pelo que é nosso por direito. Margaret, no entanto, não cedeu imediatamente. Então ouça-me com atenção. Se você pensa que pode tomar o que me pertence, logo aprenderá que não permitirei que ninguém destrua esta família. O confronto degenerou em uma acalorada troca de palavras duras e acusações. Segredos, ressentimentos e ciúmes há muito enterrados ressurgiram. Mas em meio a essa tempestade, uma aliança inesperada se formou entre David e Hannah contra a matriarca, que estava determinada a proteger seu poder e legado. E nas sombras outro segredo, ainda mais perigoso, aguardava a revelação, um segredo capaz não só de destruir a família Montgomery, mas também de mudar o destino de todos que viviam na mansão. Naquela manhã, Montgomery Manor estava envolta em um silêncio pesado. O perfume das rosas no jardim já não era suficiente para mascarar a tensão no ar. Todos os membros da família sabiam que aquele dia seria decisivo, a verdade viria à tona por completo, e nada jamais seria como antes. Margaret, a matriarca, convocou toda a família para a ampla sala de estar. Seus olhos, geralmente gentis, estavam duros e penetrantes. Em suas mãos, ela segurava os documentos revelados pelo detetive, certidões de nascimento, cartas esquecidas, provas irrefutáveis da linhagem de Hannah. Hoje tudo ficará claro, anunciou Margaret, com a voz trêmula de raiva e medo. David, Hannah, vocês mentiram, esconderam a verdade e colocaram nossa família em perigo. Quero saber tudo agora. Hannah, grávida e orgulhosa, deu um passo à frente. Margaret, o que você vê não é mentira. Eu sou de fato sua descendente. E a criança que carrego é tanto de David quanto a potencial herdeira da linhagem perdida que você esqueceu. Você pode me rejeitar, mas jamais conseguirá apagar a verdade. Um murmúrio percorreu a assembleia. David apertou a mão de Hannah, mostrando que estava do lado dela, pronto para enfrentar as consequências. Emily, sua prima, baixou o olhar, dividida entre a lealdade familiar e a compaixão por Hannah. Margaret sentou-se lentamente, respirando fundo. Pela primeira vez em anos, ela não demonstrava sua força habitual. Então, tudo o que eu construí, toda a minha vida, você acha que pode tocar nisso? Hannah respondeu calmamente: não se trata de roubo. Trata-se de justiça. Meu pai, seu irmão esquecido, foi traído. E agora estou aqui para corrigir esse erro. Nesse instante, o detetive particular entrou com outro envelope. Intrigada, Margaret o abriu. Dentro havia cartas de seu próprio pai, revelando outro segredo. David e Hannah não estavam unidos apenas por um evento imprevisto, mas também por uma profecia familiar que afirmava que a união deles seria um meio de salvar o legado dos Montgomery e corrigir os erros do passado. O choque foi imenso. Margaret sentiu as pernas fraquejarem. Tudo que ela considerara uma traição de repente pareceu se transformar em um destino inevitável. Ela olhou para cima e pela primeira vez, um lampejo de aceitação cruzou seu rosto. Então se isso é mesmo o destino, murmurou Margaret, então talvez seja a hora de perdoar e reconstruir. David e Hannah trocaram um olhar emocionado. A tensão, o medo e a raiva acumulados finalmente começaram a se dissipar. A tempestade familiar não havia terminado, mas o início de uma nova aliança, uma família reconciliada e fortalecida, estava no horizonte. Mesmo naquele momento de reconciliação, uma verdade permanecia. O caminho pela frente seria longo, repleto de obstáculos e olhares desconfiados. Mas agora David e Hannah sabiam que nunca mais estariam sozinhos. E Margaret, apesar do orgulho ferido, compreendia que o amor e a justiça podiam superar o ressentimento e os segredos mais obscuros. A mansão Montgomery, outrora um lugar de segredos e traições, agora respirava um novo fôlego. Mas todos sabiam que a história dessa família estava apenas começando.